Olá pessoal, Samuel Amos aqui e hoje nós vamos tratar sobre zumbis e direito. No cinema, nos jogos, nas HQs já mostraram isso várias vezes. Cidades tomadas por mortos-vivos, vizinhos que não são mais os mesmos, sociedades em colapso. Pense nos clássicos de Romero, nas séries como The Walking Dead, nos games como Resident Evil. Mas e se fosse verdade? O presidente ele poderia decretar um toque de recolher e fechar as fronteiras do estado? Matar um zumbi, ele seria crime? Ou seria legítima defesa? E se a sociedade toda desmoronasse? O que aconteceria com as nossas leis? E mais importante do que isso, como o direito solucionaria os problemas vindouros de um apocalipse zumbi? Para que essa análise funcione, precisamos trabalhar com 3 tipos diferentes de zumbis. Tipo 1, o zumbi vivo, doente, mas ainda com chance de cura. O tipo 2, o zumbi vivo, doente, mas sem qualquer chance de cura. E o tipo 3, o clássico, o zumbi morto, sem nenhuma consciência ou controle do próprio corpo. A única missão desse zumbi é ir atrás de cérebro. E eu sei que você tem isso. Por isso eu compreendo que nesse exato momento você se inscreverá no canal e deixará o like. Guarda essa informação porque ao longo do vídeo nós vamos voltar a essa classificação. Essa organização ela é essencial para entendermos como o direito reagiria a cada uma dessas fases. E a primeira alternativa seria desbravada no ramo do direito constitucional, os mecanismos de exceção. Se você assistiu a 5ª temporada de Stranger Things, viu que Hawks estava inteiramente cercada pelo exército. E assim que eu assisti essa parte, eu olhei para minha esposa e eu disse, olha só, isso aí poderia acontecer na realidade. Imagine uma situação de zumbi. A primeira alternativa poderia ser a intervenção militar. Como o Brasil ele reagiria? O primeiro passo seria o estado de defesa, previsto no artigo 136 da Constituição Federal, para situações de grave instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções. Em um cenário controlado, ou até mesmo no início daquele alvoroço da descoberta de zumbis, das pessoas ali totalmente alteradas pela sua consciência. Afinal de contas, meu amigo, se você é mordido por um zumbi, você é transformado. A população estaria ali totalmente alterada em sua colocação normal. Veja, no começo, ele seria utilizado para restringir temporariamente direito como liberdade de reunião, sigilo de comunicações, tentando conter o caos sem desmontar toda a ordem constitucional. Se a situação se agravasse e um Estado da Federação não conseguisse lidar sozinho, estaríamos diante da possibilidade da intervenção federal, prevista no artigo 34 da Constituição. Aqui não há suspensão direta de direitos fundamentais, mas há uma limitação na autonomia estatal, porque a União ela assume o controle para preservar a integridade nacional. E como último recurso, ainda sem falarmos de apocalipse zumbi, teremos o estádio de sítio, previsto no artigo 137 da Constituição Federal. Ele é o mecanismo mais extremo usado em caso de guerra ou comoção de grave repercussão nacional. Ele permite suspender direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa, liberdade de reunião, inviolabilidade de domicílio e até sigilo de correspondência, podendo até existir prisões sem ordem judicial. Basicamente, o nível de restrição que a série mostra em Stranger Things, quando Hawks ela é isolada e ninguém consegue ir, ouvir, tem todo aquele controle. Esses instrumentos eles existem em casos reais, como guerra, como calamidade. Em um cenário zumbi, o Estado de fato tentaria controlar os direitos e liberdades individuais. Porque se você sai e você é mordido, automaticamente o risco de contaminação é extraordinário. Até agora, nós estamos falando do Estado. Como o governo brasileiro ele tentaria lidar com a situação. Porém, fica o questionamento. E quanto isso no dia a dia? E na hora de decidir se matar um zumbi é ou não um crime? Como o direito penal ele se adaptaria a essa situação? Mas em um cenário zumbi, várias pessoas elas estariam com a sanidade totalmente alterada. E se alguém ele tentasse se aproveitar do próprio caos para escapar da responsabilidade penal? Imagine que alguém quer cometer um crime, mas ele não tem coragem e ele decide se infectar de propósito. Afinal de contas ele pensa, não vou responder nada, porque para que existe crime é necessário que tenha teoria tripartite, o fato típico, antijurídico e culpável. Na ausência de qualquer um deles não há crime.
Por isso que quem age em legítima defesa não comete crime. Então, se o camarada acertar um zumbi naquela situação, ele não comete crime, porque ele estaria, teoricamente, abarcado pela legítima defesa. Da mesma forma, existe a culpabilidade. Ou seja, se o camarada ele for inimputável, na época do crime, ele não comete crime. Então, pense que alguém maquiavélico deseja se aproveitar de todo o caos do apocalipse zumbi, porque ele pensa, ele conhece a teoria tripartite. Eu não vou responder por nada, porque eu estaria inimputável. Afinal de contas, quando você é infectado pelo vírus zumbi, você não se lembra nem do que está acontecendo. Isso partindo do pressuposto de pessoas vivas. Você lembra lá do nosso primeiro cenário. Então ele pensa, não vou responder nada, porque eu estarei inimputável. Aqui entra a teoria da actio libera in causa. Ou causai, quem se coloca voluntariamente em um estado de incapacidade para cometer um delito, responde pelo crime normalmente e ainda pode ter a pena agravada. A mesma lógica, ela se aplica no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, ela se aplica quem bebe para criar coragem antes de cometer um delito. O direito penal ele não foge do apocalipse zumbi, ele se adapta. E ainda existe proporcionalidade mesmo diante do caos. Porém, o Código Penal ele tem um limite, ele pressupõe que o Estado existe. Quando os tribunais fecham, quando os governos somem, o direito penal morre. E o apocalipse de verdade, ele começa. E é justamente esse tópico que iremos falar agora. Apocalipse zumbi de fato. No apocalipse zumbi, assim como mostra na série The Walking Dead, não estaremos mais diante de um estado de direito, e sim do que alguns filósofos chamam de estado de natureza, onde a regra a princípio é que o mais forte ganha. Porém, isso não é bom para a sociedade, porque você nem sempre é o mais forte. E tem, por exemplo, um vídeo no YouTube de um biólogo que ele fala da natureza de um grupo de chimpanzés, onde tinha um líder que ele era totalmente opressor. Um líder chimpanzé que ele maltratava os outros e respeitava. Até que uma noite, um grupo de chimpanzés se uniram, pegaram, chimpanzé líder, você é o opressor? Você é o mais forte desse estado de natureza, se reuniram e ceifaram a vida daquele chimpanzé. E uma fêmea, por ironia do destino, ela introduziu o seu dedo no orifício daquele chimpanzé. Então pense comigo, os humanos não seriam diferentes em determinada situação. O estado de natureza, o mais forte sobrevive, a fuga do zumbi, o grupo se uniria ali um contra o outro, até que poderia chegar um momento no apocalipse zumbi que alguém pegasse o outro dormindo, introduzisse o dedo em determinado lugar. Você imagina essa situação? Passou pela sua cabeça? Mais cedo ou mais tarde, os oprimidos se unem. O ser mais forte sozinho, no fim das contas, é a posição bem mais frágil do que parece. Porque você é o alvo, você é a atenção. É aqui que grandes pensadores da filosofia política, eles diriam sobre o instinto de reorganizar, mesmo como estado completamente fora de cena. Mesmo em um apocalipse zumbi, sem existir direito, as pessoas naturalmente almejariam a organização em um estado de direito. Thomas Hobbes ele dizia que sem leis, sem poder central, a vida humana ela seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Na visão dele, o estado de natureza é uma guerra constante contra todos. Imagine ainda com um zumbi. John Locke, ele discordava no ponto central. O ser humano, segundo ele, carrega consigo direitos naturais. A vida, a liberdade, a propriedade, mesmo fora de qualquer sociedade organizada. Em plena crise, as pessoas elas continuariam instintivamente tentando preservar direitos básicos. Imagine o conflito ali. As sociedades ela começaria a se reorganizar. É o que mostra, por exemplo, em The Walking Dead ali com o ditador, com aquele camarada lá que quer matar o artista principal. Outros defendem que o ser humano nasceu para viver em sociedade. E é exatamente a união entre as pessoas que nasce o pacto social. O acordo coletivo que cria as regras em troca de uma proteção mútua. Juntando esses pensamentos e voltando para o exemplo dos chimpanzés, mesmo em meio ao colapso total, alianças inevitavelmente se formariam. 2, 3 ou mais pessoas unindo para superar quem tentasse dominar sozinho pela força. E dessa união renasceria a sociedade. Novas regras, novos pactos, o Estado de Direito voltaria a existir do zero. Então esse é o caminho completo. Primeiro, o Estado ele tentaria conter o caos com o Estado de Defesa, intervenção federal,
estado de sítio, o direito penal ele tentaria se adaptar para decidir o que é ou não é crime em cada situação, e tudo isso poderia falhar e chegar no apocalipse de verdade. A humanidade ela regredindo para um estado de natureza, porém a humanidade ela tentaria naturalmente se reorganizar, reconstruir o estado de direito do zero. Porque mesmo no caos, o direito ele sempre retorna. Não é como uma imposição, mas como parte da nossa própria natureza. Porém fica um questionamento, meu patrão. Você acha que o direito ele reagiria assim? Existiria outras alternativas? Eu realmente gostaria de saber da sua opinião. E você sabe o que eu gostaria mais do que isso? É que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, comentasse. Até o próximo vídeo e um abraço.